Perguntaram para uma cineasta trans como ela se define em 3 palavras. Daí que ela responde: I am human. Eu sou humana. Olá, eu sou a Mari. Eu sou Maria Helena, a mãe da Mari. Sejam bem-vindas ao Filha da Mãe. Estamos gravando da minha cidade natal, Belo Horizonte, e é possível que hoje eu fale bem mais mineirês. Hoje a gente vai falar sobre transgênero, transformação, e estamos aqui com a maravilhosa Duda Salaber. Duda, obrigada por estar aqui com a gente. Fique à vontade para se apresentar. Não precisa ser modesta, que eu sei que tem muita história. Obrigada pelo convite. Me chamo Duda Salabert, sou professora de literatura, ambientalista, vegana, e eu fui a primeira travesti da América Latina a pleitear o cargo de Senado Federal, sendo em Minas Gerais a 10ª pessoa mais votada no estado e a pessoa mais votada na história do PSOL Minas Gerais e uma das mais votadas da história do PSOL nacional. Além de tudo, se você me permite complementar, você também é ativista pelos direitos humanos e dos animais, certo? Idealizadora e coordenadora de uma ONG e também casada com uma mulher que me parece muito maravilhosa, assim. Exatamente, mãe da Sol também, que minha companheira está grávida. Ai, já vamos chegar lá. E, Duda, eu vou ser muito direta, assim, qual que é a pior pergunta que podem fazer para você? Porque se tiver na minha lista, eu já corto. A gente está acostumado com tanta pergunta porque a transfobia ela é estrutural e institucionalizada. Então eu não consigo dizer qual que é a pergunta, porque sempre me estou surpreendida com perguntas. Por exemplo, eu estava dando uma entrevista numa palestra no Grupo Galpão, aqui em Belo Horizonte, que é um grupo de teatro importantíssimo na resistência artística. E aí no final, um ator perguntou se eu produzo esperma, sabe? Então assim, eu pergunto qual que é a relevância de uma pergunta para uma pessoa. Acho que eu nunca perguntei na minha vida se algum corpo produz espermatozoide ou não. Então foi uma pergunta que me foi feita. Então acho que a pior pergunta sempre é a que está por vir. Bom, então olha, se tiver alguma pergunta muito ruim, eu espero que não tenha, porque eu revisei as perguntas, pensei com muito carinho, mas por favor, seja clara e diga, eu não vou responder essa pergunta porque ela é muito ruim, tá? Por favor. Tranquila. E também, assim, é possível que a gente faça alguns erros, que a gente troque alguns termos, use o gênero errado, e eu adoraria que você pudesse corrigir a gente, porque é bem possível que isso aconteça. Eu já corrigi minha mãe nesse tempo todo que a gente ficou estudando, porque eu tô mais acostumada do que ela. E a gente sabe que todas as lutas que a gente está passando hoje, elas são um processo, né? Como é que você se reconhece e se identifica? Então, sou uma mulher transexual, ou uma mulher travesti, uma mulher transgênera. Eu não vejo, não ligo se me tratem como uma mulher transexual, travesti ou transgênera, já que essas 3 palavras são sinônimos com significados diferentes, porque travesti, transgênero e transexual dizem a mesma coisa, né? São corpos que não aceitam, não toleram a identidade que lhe foi imposta no nascimento e reivindica social, jurídica e politicamente uma outra identidade. Por isso nós somos pessoas trans, nós transitamos entre os gêneros. A diferença é uma diferença política, porque a palavra transexual é uma palavra que veio da psiquiatria, a palavra transgênero veio das ciências humanas, da sociologia, e a palavra travesti veio da rua, das esquinas. É uma palavra que é historicamente estigmatizada, né? Já a palavra transgênero e transexual são palavras mais higienizadas. Então, nos anos 90, por exemplo, a Roberta Close não se assumia como uma travesti, se assumia como uma mulher transexual ou como uma transgênera, porque são palavras higienizadas. Então, a forma como eu me nomeio diz muito do contexto em que eu vou estar. Por exemplo, eu dou aula em Belo Horizonte, num colégio que é reconhecido como o melhor colégio do Brasil há 10 anos consecutivos. Então, quando eu vou dar aula lá, eu digo que eu sou uma travesti, justamente para ressignificar essa palavra e mostrar que nós, mulheres travestis, podemos ser o que bem entendemos, inclusive professoras, senadoras, deputadas ou o que quiser. Mas entre meus pares, eu não me falo que eu sou uma travesti. Entre as minhas manas, eu falo que eu sou uma mulher trans ou uma mulher transexual, porque para ser travesti tem que ser muita coisa. Né? Então, travesti é uma palavra quase que sagrada para a gente. Travesti são as mulheres que me antecederam, que criaram resistência e possibilitaram a minha existência hoje. Travesti é a Marsha P. Jones, uma travesti negra que deu origem
a primeira parada LGBT da história, na revolta de Stonewall, que completa 50 anos esse ano. Então, travesti aqui em Belo Horizonte, a Cici Kelly, que é uma travesti da ditadura militar, é a Nick Lima, é a Indianara Siqueira, são mulheres de rua, de luta, que tiveram um histórico de prostituição e viveram na pele o que é ser uma transexual, uma travesti no Brasil. Então, travesti é uma palavra sagrada para nós. Então, entre meus pares, eu não me assumo como travesti, mas como uma mulher trans. Acho que precisaria de muito, muito tempo para me reconhecer como travesti. Mas entre vocês, entre as suas ouvintes, eu falo que sou travesti, para dar um poder político à fala. Olha, já aprendi muito com isso. Eu pensei que você fosse falar na escola que você era trans. Aí você falou, não, eu falo que eu sou transvesti, para poder dar um ressignificado a essa palavra. Olha que coisa bonita. E é isso, pode ser travesti, transvesti, tudo tá no campo do trans, a gente abraça. E lá eu falo mesmo, sou uma travesti e vocês estão tendo aula com uma travesti e vocês vão ter que suportar que uma das melhores professoras que você teve na sua vida é uma travesti. E no almoço de domingo, na tradicional família mineira e conservadora, a família vai ter que ouvir que a filha dela admira uma travesti, que o filho dela admira uma travesti. Isso é extremamente político, pedagógico, provocativo e subversivo, né? E estamos precisando. Pedagógico, né? pedagógico. Então, como você gostaria que eu te chamasse? Qualquer coisa dentro das mulheridades. Então, quiser me chamar de uma mulher trans, uma mulher travesti, uma transexual, tanto faz. Olha, Ótimo. Tá até muito mais fácil do que a gente imaginou. Assim. olha, eu tenho uma amiga que, da minha idade, mais ou menos, um pouco menos. E o marido dela tem tempos de casado. Ele só dorme de baby doll. É um homem, assim, assumido no trabalho. Mas só dorme de baby doll. E a vida deles é ótima. Ela não esquenta com isso. Como a gente conversa muito, ela trouxe essa singularidade do casamento. O marido dela é homem e dorme de baby doll? Como é que é isso? O que significa isso? Ótimo. Tem um nome? Ótima pergunta, né? Quando você diz que você é uma pessoa trans, é uma reivindicação social, política e jurídica. Quando eu falo social, porque você exige que lhe tratem no feminino. É jurídica, porque você retifica, muda os seus nomes o seu nome no cartório, né? E é política, porque a partir daquele momento o seu corpo se torna um corpo político. Agora, não é a roupa, não é o batom, não é o cabelo que lhe faz mulher. É um processo identitário. Então, quando eu lhe pergunto por que você se considera uma mulher, isso está no campo identitário, né? Você se reconhece, reivindica quanto mulher e eu faço o mesmo. Agora, já que ele usa um adereço, um acessório feminino, isso não o torna menos homem. Pode ser vários fatores. Um pode ser conforto, outro pode ser que ele se ache mais sensual com um adereço feminino, ou o terceiro pode ser um fetiche, que aí nós chamamos de crossdresser, que muitos homens têm um fetiche com roupa feminina, tem um fetiche sexual também, que sente mais sensual, que é o crossdresser. Agora, a transexualidade é uma experiência identitária. Né? Então pode muito bem um homem usar batom e se reconhecer como homem, como pode muito bem uma mulher usar cabelo curto e se reconhecer como mulher. Não é o cabelo, não é a maquiagem que vai transformar identitariamente numa mulher ou num homem. Só uma coisa assim, porque ainda muitas pessoas confundem identidade de gênero com orientação sexual. Então, eu só queria deixar isso claro, que gênero é com que a pessoa se identifica, certo? E a orientação sexual é o que tem a ver com o desejo sexual ou afetivo frente a uma outra pessoa. Então, eu posso, por exemplo, ser uma mulher trans e querer me relacionar com um homem cis, com um homem trans, com uma mulher cis, uma mulher trans, uma pessoa não binária. Ou seja, só pra gente separar, porque ainda tem muita gente que confunde gênero e orientação sexual. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, certo? São duas coisas completamente diferentes, porque gênero está ligado à identidade, né? Então, eu me reconheço, me reivindico social, jurídico e politicamente como mulher, porque é um processo identitário. Isso não tem nada a ver com o meu desejo sexual, né? Então, na verdade, eu sou uma mulher transexual, mas o meu desejo sexual, minha orientação sexual, ele é única e exclusivamente para as mulheres. Eu nunca me interessei sexual ou afetivamente por homens, nem uma pessoa bissexual eu sou. Então eu sou uma mulher transexual
lésbica. Se eu me interessasse sexual e afetivamente por homens, eu seria uma mulher transexual heterossexual. A experiência lésbica era tão comum nas mulheres cisgêneras, ou seja, nas mulheres não trans, como também nas mulheres transgêneras. Isso é um termo importante falar. A gente confunde essa palavra cis. Cis do latim significa do mesmo lado. Então vocês duas, quando nasceram, lhe foi imposta a identidade feminina. E vocês aceitam essa identidade, não reivindicam outra. Então vocês duas estão do mesmo lado que lhe impuseram, porque a identidade é algo imposto. Você não nasceu e falou assim, olha, eu vou ser tal coisa. Lhe foi imposto, mas você aceita. Então vocês estão no mesmo lado, vocês são cisgêneras. Foi imposto quando eu nasci, por eu ter pênis, que eu sou um homem. Eu não me reconheço como tal, não me reivindico como tal. Eu me reconheço e reivindico como mulher. Então transitei. Então não estou no mesmo lado, não sou cis. Sou uma mulher lésbica, bem caminhoneira, bem masculina, porque a noção de masculino e de feminino também não tem nada a ver com a identidade. Existem mulheres com vagina, que são muito masculinas, muito caminhoneiras. A Cássia Eller, por exemplo. A Cássia Eller era uma lésbica, uma mulher lésbica muito masculina. Mas ela não se reconhecia como homem, não se reivindicava como homem. Ela é uma mulher muito masculina. Eu sou uma mulher também muito masculina. Existem homens com pênis que são muito femininos. Eu conheço vários homens que são bem mais femininos que eu. Mas o ato dele ser feminino não o faz uma mulher. Repetindo, o que faz você ser uma mulher ou um homem é uma reivindicação política, social, identitária. E quando é que você tomou consciência disso na sua vida? A questão é justamente essa, quando você toma consciência do processo, né? No meu caso, se torna muito mais nebulosa a situação, porque a gente tende a associar gênero e sexualidade. A gente tende a colar, e nós mostramos aqui que são duas coisas diferentes. Então eu já tive várias crises. Teve uma época que eu achei que eu era gay, justamente por esse processo identitário. Aí eu falei, nossa, mas aí complicou, eu sou gay, mas não gosto de homens. Falei, não, então eu sou um gay enrustido, sou um gay no armário, complica, tem que fazer terapia. Falei, mas gay que não gosta de homem não é gay, né? Não é gay, mas eu começava a achar, falei, não, então eu sou gay e casada, não, complicou mais ainda. Eu tenho que falar pra minha esposa, quer dizer, porque eu colava gênero e sexualidade, como também a gente tende a colar, porque a nossa sociedade ainda não tem um debate sólido sobre essas questões, e isso causa muito problema de saúde mental nas pessoas e suicídios alarmantes. Então, demorou para eu me reivindicar politicamente quanto uma mulher trans, porque eu nem sabia que essas possibilidades eram possíveis. Então, por isso que esses temas são importantes, para mostrar que o ser humano é complexo, diverso. Quando a gente percebe que algumas experiências são possíveis, isso empodera a gente. Então, só foi por meio da arte, por meio do filme, por meio do cinema, que eu pude perceber que é possível experienciar outras experiências. E aí, o meu processo de transição tem uns 5, 6 anos, mas um processo de empoderamento público tem uns 3 anos. E você viveu parte, então, da sua fase adulta como homem e uma pequena parte, até então, como mulher. E o que mais te chocou na pele de uma mulher? Na verdade, esse é um debate muito, muito delicado, porque, por exemplo, tem uma ala do feminismo, que é o feminismo radical, que é um feminismo que não reconhece e não tolera a experiência transexual no sentido de reconhecimento mesmo. E aí, essa linha do feminismo costuma falar que nós, pessoas transexuais, nós mulheres transexuais, nós temos um privilégio porque nós somos socializadas enquanto homens. E ter essa socialização masculina nos dá privilégios, porque nós passamos por uma experiência masculina. Só que essa narrativa do feminismo radical, ela é falaciosa e a gente tem que questionar que privilégio é esse de eu ter vivido 30 anos sem ser quem eu sou. Como mensurar a violência que eu sofri, como mensurar a violência que eu sofri psicológica de viver 30 anos sem ser quem eu sou, sabe? Então é um processo bastante complicado. Eu trocaria todos os privilégios que o patriarcado me dá para poder ser quem eu sou desde que eu nasci, desde nova. Trocaria todos os privilégios do patriarcado, né? Então é uma narrativa falaciosa desse feminismo radical. Então eu vivi essas experiências, na verdade, reconhecida e lida quanto homem, que me dava alguns privilégios de poder acessar espaço como a universidade, o mercado de trabalho, né? Mas ao mesmo tempo isso me traz consequências psicológicas
e afetivas que reverberam na vida adulta e somatizam de várias formas. Se hoje a OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, fala que eu sou uma doença, porque eu sou patologizada, eu falo que a transexualidade ela não é uma patologia, ela foi a minha cura, na verdade. A doença era a minha cisgeneridade que me foi imposta. E isso é uma violência que traduz até hoje, por exemplo, como eu me sabotei minha vida inteira. Me sabotei de várias formas, né? Só não me sabotei no suicídio, porque o processo depressivo não chegou a esse ponto, mas as pessoas trans se sabotam no autossabotagem maior que o suicídio, né? Inclusive eu acho que um dado que eu vi que 40% da população trans comete suicídio, né? Não no Brasil, acho que um dado mundial. É um número altíssimo. Não há nenhum número oficial, né, sobre a transexualidade, mas o problema de saúde mental, sobretudo dos homens trans, né, os homens trans que são homens com vagina, é um número altíssimo. Mas a depressão é um quadro comum das pessoas trans, é um número, sei lá, 10, 20 vezes muito maior da pessoa cisgênera, né? Não, eu estava assim, complementando. Se inscrever no mundo, né? A gente trabalha assim. Eu nasci sexo feminino, me inscrevi no mundo como mulher. Então, olhando a minha experiência, extremamente prazerosa, e às vezes, quando eu conversava com os meus alunos, alguma coisa, eu dizia assim, deve ser algo extremamente difícil para a pessoa não se identificar, não saber quem é, porque essa descoberta de se inscrever no mundo e estar coerente com aquilo que você é extremamente prazerosa. Talvez, eu não sei se agora você possa viver isso, ou já está vivendo, porque você está se inscrevendo com aquilo que psicologicamente você sente que você é. Porque é perder uma grande oportunidade de viver quando isso não acontece, né? Exatamente. Aí, ao mesmo tempo que, então, quando você inicia a transição, é um espaço de empoderamento da sua identidade e é um espaço também de você começar a se reconhecer, se entender e se amar mais. Então é esse processo de amor próprio que se inicia. Mas ao mesmo tempo que é uma via paradoxal a relação à transexualidade, porque você inicia o processo de amor próprio e a sociedade começa o processo de odiar e de ódio contra o seu corpo e sua identidade. Então por isso que é sempre importante lembrar que nós somos o país que mais mata transexuais do planeta. Há 11 anos consecutivos lideramos esse ranking. 83% dos assassinatos contra pessoas transexuais acontecem com uma violência exagerada. Dificilmente uma travesti é morta com um tiro só. Dificilmente uma travesti é morta com uma facada só. Estou cansado de ter que ir no ML e reconhecer os corpos. E os corpos que lá aparecem sempre assim, corpos esquartejados, braço para um lado, seio para o outro, paus enfiados no ânus. E além disso, 80% dos assassinatos são de travestis negras, o que mostra uma violência interseccional, no mesmo corpo casando gênero, classe e raça. Sim, a gente tem, por exemplo, na Tailândia é uma condição um pouco diferente, né? Elas são muito mais aceitas e não há violência contra as pessoas trans, assim, pelo menos não há violência. Não, em termos de lei, elas ainda não podem casar nem adotar filhos, mas pelo menos não tem essa fobia, né? E, essa discriminação surreal, absurda, impossível, né, de continuar existindo, assim. Eu queria saber um pouco, assim, na vida prática, sabe? Como que é quando você vai, por exemplo, comprar roupa? Quando você vai comprar lingerie? É um processo complicado, porque os nossos corpos, quando eu falo que se tornam corpos políticos, é justamente de mostrar como o ser humano é diverso, né? E aí é interessante abordar sempre isso. A palavra monstro, em sua etimologia, significa mostrar, né? Então, tudo aquilo que mostra a diversidade foi historicamente lido como monstruoso. Historicamente, porque isso é uma construção. Foi na Idade Média, com o cristianismo no poder político, o cristianismo tratou alguns corpos como os corpos monstruosos. E o monstro é aquilo que mostra a diversidade. Na Antiguidade Clássica, a diversidade não era tido como algo monstruoso, era tido como algo belo. Você vai no Louvre, você encontra, né, os corpos intersexuais, os corpos transexuais, convidando para o olhar de admiração. O catolicismo na Idade Média reconheceu nossos corpos como monstruosos, e essa noção de monstruosidade atravessa toda a história. E hoje, nossos corpos ainda são lidos como corpos monstruosos, porque as roupas não são feitas para a gente, nada é feito para os nossos corpos, né? Então, em lingerie eu não ligo, porque eu uso cueca, eu uso roupas masculinas que são roupas mais confortáveis. Eu me preocupo com o conforto. As roupas não são feitas para o meu corpo, é extremamente complicado.
né? Porque isso é uma imposição de gênero mesmo, né? O que a indústria está falando é que meu corpo não é um corpo feminino, o meu corpo não é um corpo de mulher. Então a indústria quer que, na verdade, eu não compre, né? Porque nada é feito para mim. Então é um recado também, mesmo que simbólico em relação. Mas a gente resiste, a gente manda fazer, a gente busca outras formas. Dá um jeitinho. E também, se ficar estranho nos nossos corpos, nós temos que empoderar também os estranhos. Por que o estranho é tido como feio? Então, acho que o debate da teoria queer é isso, né? De a gente entender que quais corpos podem ou não ser desejados, sabe? Então, por exemplo, quando você pega no carnaval, a imagem que me marcou muito, uma pessoa com deficiência no carnaval, em Salvador, um homem foi lá e a beijou, ela estava numa cadeira de roda e ao redor vários homens começaram a filmar aquela cena, tratando como uma cena ridícula, uma cena esdrúxula, e alguns comentários dizendo, olha, esse aí vai pro céu direto, né? Esse vai pro céu direto, como se ele estivesse fazendo um favor. O único espaço que é destinado a gente é o espaço do riso ou do nojo. Quando eu me candidatei a primeira mulher transexual da América Latina como candidata ao Senado, o meu Instagram foi bombardeado, né? E a palavra que mais aparecia era a palavra nojo, né? Quando o Bolsonaro publicou algo contra mim, eu fui bombardeada nas redes sociais, a palavra que mais aparecia era a palavra nojo. Porque esse é o espaço que é destinado para os corpos transexuais. O meu corpo não é um corpo do desejo, é o corpo do estranho, e o estranho, na nossa leitura, é algo risível, ou é o risível ou é o nojo. Não há outra esfera. A esfera do desejo não cabe pra gente, né? Nossa, e essa questão, né, assim, por que que eu tenho que discriminar o estranho, assim, isso não está afetando nada na minha vida, né, assim, gosto é gosto, existe uma questão de gosto de achar feio ou bonito, isso todo mundo vai ter, todo mundo, em qualquer esfera, em qualquer âmbito, mas isso não significa necessariamente uma rejeição. Por que que isso tem que vir acompanhado de uma rejeição e uma discriminação e atos violentos de qualquer forma, que sejam verbais ou físicos, né? Exatamente. A beleza também é um processo de construção, né? É construída socialmente aquilo que é belo, aquilo que é feio. Basta ver que o racismo estrutural escancara isso pra gente, quando a gente vai associar a beleza muito mais ligado à pele clara, né? Mas o debate é esse. Por que alguns corpos não podem ser desejados? Ou tem que ser desejados só no escuro? Acho que é isso que a gente tem que levantar como debate. Além desses debates, né, que tá balançando as estruturas aqui. Numa reportagem, você falou que eu vou ser mãe, eu vou ser pai, é mãe. Como é que é? Pai, mãe, pai? Como é que é isso? Pai, né? Pai! Como é que tá isso para você, essa outra dimensão do que você está vivendo agora? Então, eu sou mamãe. Na verdade, essa experiência transexual e maternidade coloca em xeque algumas estruturas da sociedade, mas ao mesmo tempo escancara um processo de transfobia. Assim como as mulheres cisgêneras conseguem significar muito bem o machismo, isso é difícil ser explicado para os homens, vai ser difícil, enquanto mulher transexual, explicar a transfobia que há, porque talvez vocês não consigam perceber. Mas, por exemplo, como a sociedade cola gênero e sexualidade, acredita-se que a mulher transexual é um super gay, um super viado, é isso que é pensado, né? Então se pensa numa mulher transexual como mãe. E aí é curioso porque a sociedade começa a me aceitar um pouco melhor quando eu falo que a minha companheira está grávida. E fala que vai aceitar melhor porque eu percebo que é uma transfobia. Por que é uma transfobia? Porque a sociedade me lê enquanto homem. E ela pensa, tá lá, cumpriu o papel de homem. Cumpriu o papel de homem que é de engravidar uma mulher. Então, quando eu falo que a minha companheira está grávida, isso não é acompanhado de uma violência do outro lado. Pelo contrário, é acompanhado com aplausos do outro lado. Como se eu tivesse cumprido meu papel de gênero. Mas a maior prova que esse aplauso é um aplauso transfóbico, que se eu falo assim, eu vou iniciar um processo de hormonização para amamentar minha filha, causa estranhamento, causa nojo, mas será que é isso mesmo? E aí, o outro lado fica não só surpresa, mas surpresa é entendível, porque esse tema é um tema silenciado do debate público, mas coloca-se uma pulga atrás da orelha do lado de lá. Então, por que não se aplaude também? Quando fala que nós, mulheres transexuais, vamos amamentar, aí não coloca esse aplauso. Né? E é possível? E é possível, mas para mim é uma experiência ímpar, uma experiência mágica. A experiência da maternidade para qualquer corpo, né? É uma experiência mágica. Eu ia até te perguntar, que tem no senso comum, que a gente diz assim, pelo menos, né? Eu tenho 4 filhos, então dizia assim, que a mulher começa a amar o filho desde que ela sabe que ela está grávida. Agora, que o pai, que o homem, só começa a amar o filho depois que ele nasce, que vai se identificando com ele. Acho que você já respondeu em parte, né? Como que é a sua
vivência nisso. Né? É isso, e aí acho que fica até o convite para os próximos programas, esse debate sobre a maternidade, que é um debate também muito complicado. Tem aquela youtuber que eu gosto muito, que é a Hell Mother, né, que ela é o processo de desromantização da gravidez, né? Porque também essa narrativa que foi construída, muito também endossada pelo patriarcado, de que esse amor maternal, né, de que a supermãe, isso torna também uma pressão contra as próprias mulheres, por exemplo, que têm um processo de depressão durante a gravidez, mulheres cuja experiência da maternidade não é uma experiência boa, e aí ela se sente duplamente culpada também, né? Então essa narrativa é uma narrativa também, que é uma narrativa... Ela é construída, isso não é verdade. É difícil de falar, mas não existe esse amor de mãe. Isso foi construído a partir de determinadas civilizações. Inclusive, a Carmen da Silva escrevia há muito tempo numa revista, ela dizia: o mero fato biológico de ser mãe não engrandece ninguém. Maravilha. Mas quando eu li isso, eu fiquei indignada na época. Eu estava no auge das minhas gestações. E você sabe se tem como colocar na certidão ter duas mães? Isso é uma questão para você? Até pouco tempo atrás não era possível. Até pouco tempo atrás, meses atrás, né? A nova certidão de nascimento já possibilita. Mas mesmo assim a gente fica na dúvida, sabe? Eu já consultei vários advogados e depois de consultar esses advogados, eles disseram que já está tranquilo, mas a gente tem dúvida. Por exemplo, acho que saiu uma matéria no Fantástico há uns 4 meses atrás, uma mãe em São Paulo que não conseguiu. Era um casal de lésbicas, sendo que uma das mães era uma mãe transexual. E, bom, só como a gente estava falando de maternidade antes, tem essa cineasta tailandesa que eu menciono no início do programa, que é a Tawarin Sukhapsil, que ela tem um filme que chama Insects in the Backyard, que é Insetos no Quintal, que ela conta a história de uma mãe trans. E esse filme foi censurado por 7 anos na Tailândia e, em função disso, ela entrou para a política. Bom, você também entrou para a política, já falou isso aqui pra gente. E eu queria saber, isso foi motivado pelo quê exatamente? Foi alguma experiência na sua vida? Eu entrei na política porque, em princípio, eu tinha o objetivo de ajudar na construção de um programa que fosse reverberado pelas parlamentares do partido. Então era um processo de construção política mesmo, não tinha interesse de me candidatar. Mas tem uma frase do Apocalipse que eu gosto muito, uma passagem do Apocalipse que diz: Deus vomitará os mornos. Então não tem coisa pior que uma pessoa morna, uma vida morna, nós temos que ser intenso em tudo. E aí eu pratiquei intensamente o partido, e aí depois de 1 ano de experiência, o partido me convidou para disputar o governo do estado. Eu rejeitei porque eu não queria disputar, depois me convidaram para disputar para deputado estadual e federal, também rejeitei. Se eu tivesse disputado, possivelmente teria ganho, eu fiz 351 mil votos, que significa 3 vezes mais voto que o Aécio Neves. Vou levar isso pro túmulo. Ai, meu Deus! Fui votado em todos os municípios, por menor que seja a cidade, nos 854 municípios de Minas Gerais, eu tive voto. E aí me convidaram para disputar o Senado, e eu aceitei pelo caráter simbólico que ia ter a candidatura. Até pouco tempo atrás, os negros e negras não eram reconhecidos pelo Estado enquanto humanos. Até pouco tempo atrás, as mulheres cisgêneras também não eram reconhecidas como humanas. E hoje nós, pessoas transexuais, lutamos para acessar a categoria de humanidade, porque a humanidade não é dada, ela está em disputa. Se perguntar qual é a maior pauta do movimento transexual da América Latina, nós ainda lutamos por nome, banheiro e identidade. A nossa maior reivindicação ainda é banheiro. O Supremo Tribunal Federal está discutindo qual banheiro eu vou usar há 6 anos. Se eu luto por banheiro, se eu luto por nome, a gente luta por nome e banheiro é porque não foi dado ainda a categoria de humanidade pra gente. E aí, essa dimensão simbólica é fundamental para a construção da humanidade. Sonho, fé, utopia, paixão, tudo isso está no campo do simbólico. Quanto mais simbólico você consome, mais humano você é. E aí a palavra Senado, em sua etimologia, significa senhores. É um espaço feito para senhores. Tanto é que o primeiro banheiro feminino construído no Senado foi em 2016. Gente, em 2016 elas tinham que ir no banheiro do restaurante, né? Isso. As senadoras. É um absurdo. Então, se é um espaço para senhores, nada mais simbólico que uma travesti querer penetrar os espaços dos senhores. E são senhores mais velhos. Até a última eleição, a idade mínima para disputar o Senado era 35 anos. 35 anos é a expectativa de vida de uma travesti no Brasil.
e senhores mais velhos cujo papel na sociedade, desde a Roma Antiga, é moralizar a sociedade. Todo senador é moralista. Tanto é que quem ganhou esse ano são 2 moralistas. Os senadores de Minas sempre foram moralistas. Então, se o papel do senador é de ser moralista, o meu corpo, que é lido como um corpo imoral, reivindicar esse espaço, reivindicar muito mais que o Senado, reivindicar um conceito de moralidade. Mostrar que nós queremos um outro tipo de moral, uma moral mais diversa, mais plural, mais simbólica, mais poética, mais humana. A experiência transexual, ela serve para dilatar a humanidade, para mostrar que nós somos mais do que nós pensamos, nós podemos ser mais do que nós imaginamos, mostrar que o ser humano não cabe em jaula, não cabe em normas. Mas aí você fala, mas se não cabe em normas, por que você está se normatizando, se classificando? Porque nós temos que nos classificar hoje para mostrar que nós somos diversos, para chegar a um ponto, numa utopia de que nós não vamos precisar mais de classificação. Então hoje é LGBT, que essa sigla aumente cada vez mais e mais e mais, que chega a um ponto tão grande de letras que nós dizemos, olha, não precisamos mais nos classificar. Mas para fazer isso nós temos que romper essas 2 classificações binárias que existem e mostrar que o ser humano não é só azul e rosa. Entre o azul e o rosa há um espectro. E se nós não somos só azul e rosa, nós não somos só homem e mulher. Por isso que aceitei. Eu sabia que não tinha chance nenhuma de ganhar o Senado. Sabia. Mas mesmo assim ganhamos da Dilma Rousseff em várias urnas aqui. Lembrando que a Dilma foi uma das responsáveis para que o debate de gênero e sexualidade que nós estamos fazendo aqui não acontecesse na escola. Porque a Dilma preferiu negociar com Marco Feliciano, com Silas Malafaia, com a bancada evangélica. Ela que barrou o debate de gênero e sexualidade em sala de aula. Por isso eu digo com muito prazer que ganhei de várias urnas, em várias urnas da Dilma Rousseff, que fugiu do debate com 15 mil reais. Foi a pessoa mais votada na história do meu partido em Minas Gerais. E isso é muito simbólico. E como é que você fez essa campanha com 15 mil reais? 15 mil, dando 40 aulas por semana, coordenando 2 ONGs, cuidando de vários animais resgatados em situação de rua na minha casa e sendo casada, tendo a cada 30 dias, mais de 350 provas para corrigir. Então, quem fez campanha foram as pessoas que multiplicaram, os multiplicadores, mas acho que o mais importante é isso. A maior vitória que tive não foi os 350 mil votos. A gente disputa o simbólico. Eu sou professora de literatura, eu estou disputando o simbólico. Eu não trabalho com o concreto. Eu trabalho com o imensurável, aquilo que não tem forma. Então, a maior vitória foi, após a eleição, muitas pessoas dizendo assim, Duda, meu pai não me aceita, mas diz que votou em você. Aí eu respondo, não, o seu pai, ele te aceita. Ele tem dificuldade de aceitar os próprios preconceitos que há nele. E seu pai não votou em mim, seu pai votou nele mesmo, dizendo que a partir daquele dia ele pensaria a diversidade de outra forma. Então não tem preço de, num almoço de domingo, um filho pedir voto por uma travesti e o pai dizer que vai votar. Isso aí é a maior vitória. A maior vitória que eu tivesse no parlamento, que eu fosse senadora. Nós falamos de mãe, de pai, que é a minha experiência. Agora eu queria falar um pouco do professor. Ótimo. Sabe, porque também é a minha experiência. Eu perguntaria como foi dentro do seu ambiente de trabalho com os diretores da sua escola. Inclusive eu conheço muito esses diretores. É raro no Brasil você ver uma pessoa que seja transexual e não seja na prostituição. Então a gente põe em xeque todo esse discurso falacioso da meritocracia, porque não existe meritocracia. Meritocracia existe para as pessoas privilegiadas. Se você é privilegiada e você faz seu pós-doutorado, você vai ficar estável na vida. Isso é óbvio. Isso é óbvio. Agora, as pessoas vulneráveis, o ato de ter 3, 4, 5 pós-doutorado não te dá estabilidade. Então, eu dou aula há 18 anos, fiz letras, cursei antropologia, estou formando em gestão pública, dei aula nos principais colégios do estado, então eu estaria no apogeu da minha profissão. Se eu for demitida hoje, dificilmente um colégio me contrata. Eu posso fazer 3 pós-doutorados em educação infantil. Duvido que um colégio no Brasil me contrataria para dar aula para crianças. Então isso mostra e escancara a transfobia que há em todo o espaço pedagógico e na sociedade, porque não existe meritocracia para golpes aviltados socialmente. Mas eu aí já tinha iniciado minha transição na rua, aí o colégio percebeu, me chamou, e foi em setembro do ano retrasado, e falou, olha, você pode vir como você bem entender. Eles que foram falar com você? Isso. Aí eu falei, não, mas vamos esperar acabar o ano, já era setembro, quando o ano acabar, no outro ano eu venho, do jeito que eu bem entender. Mas aí no outro ano eu quero sair do colégio e dar aula só no pré-vestibular, porque pré-vestibular já é adulto.
No colégio, o problema nunca é o aluno. Eu não tive problema com o aluno. O problema é sempre pai, né? Quem tem que ser educado são os pais, não são os alunos, né? Os alunos são maravilhosos, essa geração que está vindo é maravilhosa. Bom, você sempre trouxe várias vezes aqui dados ligados à violência, ao assassinato, à transfobia, e foi isso que te levou a criar a Transveste? Só para quem não sabe, a Transveste é uma ONG que oferece cursos, apoio psicológico, psiquiátrico e jurídico em Belo Horizonte para as pessoas trans, que você idealizou e coordena, né? Isso. A Transveste foi criada com esse objetivo de que se 91% das transexuais não concluíram o segundo grau, é porque nós falimos enquanto educação, nosso modelo educacional é falido, porque é um modelo que não é aberto à diversidade, mas a Transveste é mais do que colocar pessoas na universidade. Colocar na universidade é um detalhe, porque na verdade é um processo de as pessoas criar ilhas de afeto num oceano de violência. É essa a questão do Transveste, onde a pessoa possa experienciar a possibilidade de ser humana, de ser reconhecida como humana, sabe? Então a Transveste é outro rolê, é outra proposta, porque a violência é um objeto de troca. A violência é um objeto de troca. Como diz o Mário de Andrade, amar se aprende amando, né? O Drummond depois parafraseou isso. Amar se aprende amando. Se amar se aprende amando, né? Você aprende a amar. Então, é muito cruel você cobrar de uma pessoa transexual que ela seja extremamente afetiva com você, que fale super bem, se comporte super bem. Não. A violência está entranhada nesses corpos. Eu estou falando que eu lido com pessoas transexuais que a Transveste, qualquer pessoa que precisa na Transveste, ela vai ganhar R$8, que é o dia de passagem. A gente paga passagem para todo mundo. Só que das 15 alunas que nós tínhamos ano passado, 7 estavam em situação de rua. E as pessoas iam para a Transveste para ganhar R$8 e comer um pão. Aí ela comia um pão, ganhava R$8, com esse R$8 ia na rodoviária, porque na rodoviária toma banho por 7, para poder fazer programa por 10. Aí eu pensei, peraí, as pessoas estão vindo para a Transveste para comer um pão, ter um nome respeitado, ganhar R$8 para tomar banho por 7 e fazer programa por 10. Porque se não fizer programa, não tomar banho, o programa cai para R$5, R$6. Eu falo, peraí, é esse grupo que eu lido. E é um grupo que a violência está entranhada. Então a Transveste é um espaço para humanização. E a humanização, ela se dá por meio do afeto. Então a gente cria uma pedagogia formada no afeto. Então quando eu falo formado no afeto, o mais importante para a gente não é o conhecimento enciclopédico. Até porque quem são vocês duas para ensinar uma transexual a sobreviver? Que aula que você pode dar para ela, sabe? Que aula que você pode dar até de sexualidade para ela? Eu garanto, qual de vocês duas conseguiria sobreviver até os 35 anos? Porque, segundo a UFMG, 6% das transexuais foram expulsas de casa com menos de 11 anos de idade. Então eu pergunto, quantos de vocês sobreviveriam sendo expulsas de casa com menos de 11 anos de idade, tendo que fazer programa por 10 e sobreviver até os 30, 40 anos? Vocês não sobreviveriam. Então quem é um professor para chegar a querer dar aula para essas meninas? Elas que dão aula de vida pra gente. Elas têm uma outra perspectiva de mundo. Então o nosso papel lá é poder ensinar essas pessoas a amar. Ensinar o afeto. Porque a gente sabe que amar aprende amando. E nós tivemos o privilégio de aprender a amar. Porque nós tivemos um privilégio de ser socializado enquanto pessoas humanas. Mas a gente educa mais os professores do que as meninas. Porque, por exemplo, as meninas vão assistir aula conosco, elas vão com roupas super decotadas, com praticamente o seio, a bunda de fora. E aí vem o professor e fala pra ela, mas se você andar assim, você não vai conseguir emprego nunca. E aí a gente chama o professor para conversar e fala, não. Por que ela está usando aquela roupa? É porque alguns corpos estão trabalhando 24 horas. Porque no caminho de casa para a aula, pode ser que no caminho encontre um boquete mesmo, sabe? Aí vai lá, recebe R$10, já ganhou R$10 do boquete. Então essa é a nossa relação. Então, as meninas estão trabalhando o tempo todo. Então o corpo é instrumento de trabalho. Então as pessoas têm que reconhecer quais são os seus privilégios, sabe? Então entender quais são os seus privilégios justamente para isso. Para não moralizar o outro corpo, sabe? 0,03% das pessoas que estão na universidade são transexuais. Cadê o universo de diversidade? É porque as pessoas entram, acessam, mas chegam lá e falam, esse espaço não foi feito para mim. E aí os professores vão medir com a mesma régua. A mesma prova que o professor vai dar
para aquele aluno que estudou no Santo Antônio desde o prézinho, vai dar para uma travesti que estava em situação de rua 6 meses atrás. Eu sempre falo isso nas minhas falas políticas. Se for necessário eu dar um passo atrás para que minhas companheiras dêem 3 passos para frente, eu vou fazer sempre, sempre. E os empresários têm que entender que às vezes é importante dar um passo atrás para que a sociedade evolua. Que os professores pensam, eu vou dar uma prova mais fácil. É um passo atrás, mas para que aquela travesti continue dando passo para frente. Enfim, a gente poderia continuar essa conversa por muito tempo ainda. Acho que tem muita coisa para falar e acho que principalmente muita coisa para mudar, né? Quais passos a gente dá para trás para que as outras deem 3 passos para frente. Mas acho que a gente tem que encerrar agora. Não sei se você tem mais alguma coisa a acrescentar, Duda. Eu queria te agradecer. Eu queria agradecer minha mãe. Você tem alguma coisa a acrescentar? Eu tenho. Estava pensando aqui, sabe? O fato de eu ser mãe da Mary está sendo maravilhoso para mim, porque tem me aberto assim um caminho. Eu podia estar quietinha no meu canto, né? Na flor da idade que eu estou agora, só curtindo determinadas coisas. Estou sim curtindo determinadas coisas e encantada com a fase que eu estou vivendo agora. Mas ela está melhor porque eu não parei no tempo. O fato de eu ter sido professora há muito tempo e conviver muito com jovens me fez assim ver o mundo já de uma maneira diferente e me abrir a outras portas. Agora, conviver dentro desse projeto, desse estudo, de novas leituras, de novas interpretações, eu não estou me escrevendo só como mulher, como ser humano cada vez mais no mundo. E eu penso que essa nossa entrevista, esse nosso episódio aqui, né, foi assim para mim maravilhoso. Eu que tenho que agradecer. Eu descobri muitas coisas e, como havia dito minha neta, que ela não é uma pessoa preconceituosa e ela não vai ser nunca. Eu falei, tomara, tomara. Certo? Obrigada, Jesus. Eu que agradeço pelo espaço. A gente fala muito nos movimentos sociais, né, que temos que dar voz a algum grupo. Na verdade, nós temos voz, né? O que a gente quer é sempre o processo de escuta. Escutar também é um ato político. E eu gostaria de terminar como eu sempre termino minha fala dessa forma, assim. Independente da posição política ou ideológica de cada um, porque é legítimo a diferença que a gente quer um mundo com várias posições políticas. Mas teve um fato histórico que marcou a humanidade para mim e me marcou. Em 1917, teve na Rússia a Revolução Russa. Independente da pessoa ser capitalista, comunista ou o que for, é legítima posição, mas dando um fato histórico. Quando teve a Revolução Russa, o Partido Bolchevique, era um partido comunista, assume o poder. E um ano depois da Revolução Russa, uma assembleia do Partido Bolchevique estava discutindo a possibilidade de criar na Rússia cidades governadas por crianças e tuteladas por pedagogos e pedagogas. Porque como o comunismo tinha essa ideia de criar espaços de liberdade, era a ideia que a criança ou o ser humano experienciasse o que há de mais simbólico no mundo, que é a liberdade desde nova, mas tutelada por pedagogos e pedagogas. Eu fico imaginando se hoje o nosso Congresso, o nosso Senado parasse para discutir a possibilidade de criar no Brasil daqui a 10 anos uma cidade governada por crianças. Mas nós estamos discutindo reforma da Previdência, nós estamos discutindo leis trabalhistas ainda. Era para a gente estar discutindo reduzir a jornada de trabalho para ter mais tempo com a família, mais tempo com a poesia, mais tempo para a fé, mais tempo para o amor. Mas nós estamos discutindo o quê? Trabalhar cada vez mais, sabe? Isso é humilhante. Eu falo, nós somos o tamanho do nosso sonho. E com essa crise do capitalismo, há um achatamento da humanidade e um achatamento também do que há de mais simbólico, que é o sonho. As pessoas pararam de sonhar. O discurso pós-moderno, mentiroso, falacioso, fala que é o fim das utopias. Nós temos que sonhar cada vez mais. Se há uma coisa que os bolcheviques nos ensinaram, é que nós temos que sonhar alto. Há 100 anos atrás, eles estavam sonhando em criar uma sociedade governada por crianças. Olha. E hoje nós estamos lutando para trabalhar cada vez mais. A gente termina sempre o nosso programa indicando uma música, assim, para dar uma descontraída. Você quer indicar uma música de alguma mulher trans que você admira? Indico, tem uma aluna nossa, ex-aluna da Transveste, passou em Direito,
e é uma artista aqui de Belo Horizonte, chama Titi Rivotril. Titi Rivotril, famosérrima aqui em BH, eu indico para ouvir ou assistir ao clipe Dentista Sedutor, da Titi Rivotril. E ela tem no Spotify? Spotify, tem também no YouTube. Então, vocês podem acessar a nossa playlist Filha da Mãe no Spotify, que a Titi Rivotril vai estar lá. E para quem ainda não segue a gente, estamos no Instagram, no Facebook e no YouTube, como filhadamãe.podcast. Se quiserem deixar algum recado, alguma dúvida, críticas construtivas, nosso e-mail é filhadamãe.podcast@gmail.com. Duda, só tem mais uma coisa que eu preciso saber. Foi bom pra você? Foi maravilhoso.